Olá. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na otimização da gestão agrícola, né? Com foco especial na fruticultura. Isso aí. Temos aqui um material bem interessante, com 10 dicas para turbinar a gestão da sua fazenda. E também uma apresentação de um sistema, o Fusion. A ideia é pegar a essência dessas dicas e ver como a tecnologia entra nisso na prática. Vamos lá? Vamos sim. Olha, gestão eficiente é crucial, né? Para produtividade, para sustentabilidade também. E a gente vai tentar conectar essas dicas mais gerais com o que uma ferramenta como o Fusion pode fazer no dia a dia, sabe? Transformar a teoria em prática mesmo. Perfeito. A primeira dica já começa num ponto bem sensível: mão de obra. Na fruticultura, isso pode ser, nossa, até 60% do custo total, né? Exatamente, é um peso enorme. E o artigo sugere, claro, bom recrutamento, treinar o pessoal, criar um ambiente legal. Mas, e na prática? Como um sistema de gestão ajuda a gerenciar essa turma toda lá no campo? Então, aí que a tecnologia organiza a coisa, né? O Fusion, por exemplo, ele não só ajuda a planejar o que tem que ser feito, mas também acompanha a execução lá. Muitas vezes tem um aplicativo que o pessoal usa no campo mesmo e sincroniza. Ah, interessante. Tipo, em tempo real, quase. A ideia é essa. E aí ele gera relatórios de produtividade, sabe, por equipe, por pessoa, detalhando quantas horas foram gastas em cada atividade, em cada talhão, que é aquela área específica da plantação. Entendi. Isso dá uma gestão muito mais precisa, com base em dados concretos. Você consegue ver, tipo, o custo real para colher uma caixa de fruta, entende? E aí pode ajustar as coisas. Uhum. Faz todo sentido. E, bom, falando em custo, as dicas 3 e 5 focam em insumos e estoque. Planejar os gastos, controlar o que tem no estoque, comparar preço, usar o produto bom e registrar tudo que foi aplicado. Exato. Evitar perder produto e garantir que tem o que precisa na hora certa. Imagino que seja um desafio constante, né? É um malabarismo, sim. E aqui, a integração que a tecnologia traz é fundamental. Um sistema como o Fusion, ele gerencia o estoque de insumos, registra quando entra algo novo, uma compra, Certo. e registra saídas. Isso pode ser por uma ordem de serviço, AOS, que o pessoal usa para pulverizar, por exemplo, ou uma requisição interna para o almoxarifado. Aham. Dá para ver certinho o consumo de um item específico, sei lá, aquele Abamax que aparece na apresentação, quanto foi usado por área, em que tipo de atividade. E mais legal ainda, quando você planeja as aplicações futuras no sistema, ele já te dá uma previsão de quanto vai precisar consumir. Nossa, isso ajuda demais o setor de compras, imagino. Com certeza, o pessoal de compras consegue se planejar melhor, negociar com antecedência e o almoxarifado fica alinhado com a necessidade real do campo. Muito bom. E tem outros dois pontos que são super importantes hoje: rastreabilidade, que é a dica 6, e certificação, a dica 2. São vitais para vender para mercados mais exigentes, garantir a segurança do alimento, né? Um dos materiais até fala que a certificação é tipo um passaporte para o mercado global. É isso mesmo. E a tecnologia, olha, uma aliada fortíssima aqui. O Fusion, por exemplo, consegue gerar aquelas etiquetas de rastreabilidade para os pallets de fruta, sabe? Que saem lá do packing house, a área de embalagem. Sei, com QR Code e tudo. Isso, com QR Code, informação da fazenda, variedade, lote, tudo ali. E para certificações, ele organiza a informação que vem das OIs de pulverização, de fertilização, que produto usou, qual o princípio ativo, a dose, o volume de calda, qual o período de carência. Ah, carícia, super importante. Fundamental, ter tudo isso compilado e fácil de achar, nossa, simplifica demais uma auditoria, por exemplo. Imagino. E isso tudo leva a gente para as dicas 7 e 8, a parte financeira e fiscal. Controlar custo, fazer orçamento, estar em dia com as obrigações. Como é que a gente amarra a operação lá do campo com os números da administração? A chave é a integração mesmo, de ponta a ponta. Os sistemas mais modernos fazem isso. Aquelas compras de insumos que a gente falou alimentam direto contas a pagar no financeiro. Certo. As vendas das frutas, que muitas vezes partem de orçamentos já ligados à previsão de produção e ao estoque disponível, elas geram o contas a receber. E aí, usando ferramentas como plano de contas para categorizar tudo direitinho e centros de custo, para saber onde foi gasto em cada cultura ou área, você consegue ter uma visão gerencial muito clara. Sai do eu acho, que vai para o eu sei que.
baseado nos dados reais da operação que refletem no financeiro. Perfeito. E para fechar o raciocínio, a dica 10 fala justamente da importância de ter um sistema de gestão integrado. Escolher o sistema certo, claro, treinar a equipe para usar e o principal, usar os dados que ele gera para tomar decisão. Exatamente. É esse o grande objetivo de plataformas como o Fusion. Integrar todas as etapas, desde o planejamento inicial, definir os ciclos da cultura, as fases fenológicas, que são os estágios de crescimento da planta, né? É. As atividades padrão, Sim. passando pela execução lá no campo e no packing house, pelos controles tipo mão de obra, o MIP, que é o manejo integrado de pragas, que é uma forma mais inteligente e sustentável de controlar pragas. Certo, o MIP. Isso. E aí, estoque, compras, rastreabilidade, certificação, a parte comercial, vendas, até chegar no financeiro. A ideia é otimizar tudo, maximizar o resultado da produção da fruta, transformando aquele monte de dado em inteligência para a gestão. Então, o que fica muito claro é que, bom, gerenciar uma fazenda hoje, ainda mais na fruticultura, é um negócio complexo, né? Muitas peças que se conectam, gente, insumo, processo, mercado, dinheiro. É isso. E a tecnologia, como a gente viu nos exemplos do Fusion, ela entra como essa ferramenta que ajuda a conectar as peças de um jeito eficiente, sabe? Dá aquela visão integrada e os dados que você precisa para decidir melhor e mais rápido. Vai além do operacional do dia a dia. Fica até uma reflexão final aqui, né? Se hoje esses sistemas já ajudam tanto na eficiência operacional, como será que essa análise de dados integrados, quase em tempo real, pode no futuro redesenhar a própria estratégia da fruticultura? Pensando nesses desafios enormes que a gente tem pela frente, tipo mudança climática, mercado consumidor mudando toda hora, é algo para a gente pensar, né?